Oi, você que está me assistindo do outro lado da linha. Eu queria deixar um estudo aqui para você, que vai ser a nossa fundamentação, vai estar no livro de Gênesis, no capítulo 1. O capítulo 1 todinho, que vai do versículo 1 ao 31. Eu queria fazer uma análise aqui, para a gente tentar explicar melhor um assunto que ele está sendo ensinado, que ele foi ensinado, passado para nós, em relação à criação. Qual o status da criação, qual a qualificativa que Deus deu em relação ao que Ele mesmo criou. A gente muitas vezes temos o intuito, nós temos a intenção ou temos o entendimento de que Deus, a criação que Ele gerou foi perfeita. Não é isso que a palavra de Deus diz. Isso muda todo um contexto, onde nas pregações, nos ensinos, nas escolas bíblicas, nós devemos tomar cuidado, porque senão nós estamos passando um contexto, um certo conteúdo totalmente errado daquilo que Deus quer mesmo. Então vamos lá, Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao 31. Eu não vou fazer toda a leitura, mas eu vou fazer esse estudo baseado em perguntas e vou tentar responder as perguntas. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês é o seguinte: o que é perfeito? Se você olhar no dicionário, perfeito é o que não há defeito, certo? Ele é cabal, ele é rematado, ele é total. Isso seria alguns dos sinônimos de perfeito. Mas o que nós vamos falar também, eu quero que você entenda o seguinte: agora eu vou falar o sinônimo do que é bom. Que é bom também é outra pergunta, certo? Bom, ele seria agradável, aprazível, afável, encantador, deleitável e prazeroso. Esses seriam os sinônimos aqui da palavra bom. Então, nós podemos ver que quando nós tratamos da palavra perfeição, então a gente vê que há uma incoerência quando nós falamos em relação à perfeição na criação. Então eu faço outra pergunta para você: será que existe perfeição na criação? O ser humano, existe perfeição no ser humano? Existe a perfeição moral, intelectual, física, espiritual no homem? Será que existe isso? Esses quatro tipos de perfeições? Nós não vamos encontrar esse tipo de perfeição no homem, até porque isso não existe, porque Deus não fez a criação perfeita. Perfeita é somente Ele, é o que nós vamos estar vendo mais para frente. Será que Deus fez tudo perfeito, como muitas pessoas falam? Há pessoas que falam: Deus fez tudo perfeito, Deus fez o ser humano perfeito, certo? Como que você vai agir em relação a isso? Será que existe a perfeição? Quando você lê nos versículos 4, 10, 12, 18, 21, 25 e 31 do capítulo 1 de Gênesis, você não vai encontrar a palavra perfeição, perfeita. Você vai encontrar a palavra boa. Inclusive no verso 31 de Gênesis capítulo 1, você vai encontrar muito bom. E quando chega no final de toda a criação, ele viu que tudo que ele havia feito que era bom, era muito bom. Então nós vemos que bom, o que acontece? Ele é o contrário de perfeito. Bom, ele é agradável, é aprazível. Então o que acontece? Deus, ele viu que tudo era agradável, era aprazível, era deleitável para ele. Ele se deleitava na criação dele. Ele tinha o prazer na criação dele. Então olha só, no versículo 4, 10, 12, 18, 21, 25 e 31, você vai ver, esse é o relato do próprio Deus, onde ele manda criar algo e aí depois ele vê que tudo é bom. Ele dá essa qualidade para a criação, ele não dá a qualidade de perfeito, de perfeição. Tipo assim, ele cria no primeiro dia tal coisa, ele vai lá e fala perfeito. Não, ele fala, viu que era bom, o que ele havia feito era bom. Então Deus, ele não fez coisas perfeitas. Na criação não existe a perfeição. Por isso que eu perguntei para vocês se existe a perfeição moral, intelectual, física e espiritual no ser humano. No ser humano você não encontra isso. Você só encontrar essa perfeição em Jesus Cristo. Em Jesus você encontra a perfeição. Fora dele não existe outro. A mesma coisa, não existe perfeição fora de Deus. Deus, o perfeito, ele criou tudo. Então por isso que nós não somos perfeitos, mas nós fomos gerados pelo perfeito. Em Gênesis capítulo 1, verso 31 diz o seguinte: e Deus viu tudo o que havia feito, tudo, e tudo que havia ficado muito bom.
Então passaram 6 dias, né? Passaram-se a tarde e manhã, e esse foi o 6º dia. Então olha, Deus viu o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Aqui é uma outra leitura que a gente tem. Eu já vi pessoas falar que o ser humano é a coroa da criação, o ápice, e Deus, quando ele criou o homem, ele olhou para o homem e falou que foi muito bom. Não, Deus, depois que ele termina de criar tudo que existe, inclusive o homem, ele pega e fala que tudo era muito bom. Ele não fala, minha criação ficou perfeita. Não existe isso. Então por isso que a gente vai ver que há homens de Deus que cometem erros. Nós cometemos erros por quê? Porque mesmo nós estando em Jesus Cristo, tendo o Espírito Santo em nós não somos perfeitos moralmente, nós não somos perfeitos espiritualmente, e com isso emocionalmente nós somos perfeitos. Então por isso que nós cometemos erros e pecados, porque não existe perfeição em nós. Então essa palavra perfeição você não vai encontrar em Gênesis. Em Gênesis capítulo 1, você só vai encontrar aqui que a perfeição, que a criação, ela só foi somente boa, agradável, desejável a Deus. Então outra coisa que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte: existe a perfeição, nós temos outra qualidade também que foi criada também, além da fauna, flora e dos seres humanos. Nós temos também os anjos. Os anjos também são criação de Deus. E por isso, por eles não serem seres perfeitos, é por isso que eles caíram também. Assim como o ser humano ele caiu, assim também os anjos também caíram, uma parte dos anjos, certo? Então na esfera angelical não existe a perfeição, por isso que houve a queda. Então olha só, 1 João capítulo 3:8 diz o seguinte: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Olha só, desde o princípio, desde o início da origem dele ali, desde o princípio ali, no princípio da criação do mundo, ele vem pecando. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então o que acontece? Ezequiel também capítulo 28, versos 17 e 18 também vai falar algo sobre isso, que justamente que Satanás ele quis se igualar, ele era um anjo, certo, muito bonito, mas ele cai porque ele quer ser igual a Deus. E assim, e vai dizendo, vai relatando também um pouco sobre o perfil, a personalidade do anjo caído, a qual nós atribuímos hoje o nome de Satanás. Apocalipse 12, versículo 7 e 9 diz o seguinte: houve então uma guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram, mas esses não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora, ele, a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Vocês viram? Então o que acontece? Não é só o homem que cometeu o erro, a queda, que infelizmente sofreu a queda por não ser perfeito, mas os anjos também, uma grande quantidade de anjos também não conseguiram permanecer o quê? Em pé, não conseguiram permanecer em retidão diante do Senhor. Então a gente vê muitas vezes que as pessoas elas colocam um sentido de perfeição na criação, e um sentido de perfeição porque para ela vai dar o status para Deus que Ele é mais poderoso ainda, porque Ele fez tudo perfeito. Mas se Deus ele fizesse as coisas perfeitas, para que sacrifício de Jesus? O homem não ia cair. Se houvesse perfeição moral, intelectual, espiritual no homem, não haveria necessidade de haver como se diz, o sacrifício de Cristo. Para que Cristo? Cristo ele veio, ele foi sacrificado, ele foi oferecido como cordeiro para tirar o pecado do mundo, esse pecado que separa o homem de Deus. Justamente por quê? Porque não existe a perfeição está nele, a perfeição daquele cordeiro que seria oferecido a Deus, certo? Para justificar os nossos pecados, para nos redimir diante do Pai. Então por isso, se houvesse a perfeição, não haveria necessidade, e outra, se houvesse a perfeição na criação, não haveria demônios, não haveria Satanás, certo? Opositores, muito pelo contrário, todos os anjos estariam em retidão.
Não houve totalmente essa retidão na classe dos anjos, e também o ser humano caiu em pecado, justamente por quê? Porque não há perfeição na criação, não há perfeição na fauna, na flora também não há perfeição. Se você observar, não há perfeição. O perfeito, ele nasceria, ele subsistiria os tempos. Você vê que nós somos seres corruptíveis, com o tempo nós vamos deteriorando, nós vamos acabando. Tudo, além de Deus, ele tem uma data de validade, ele tem um tempo perecível, porque não é perfeito. Como Deus, ele é o único e ele é o perfeito, ele é imperecível. Por isso que ele não foi criado por ninguém, mas ele criou a todos. E justamente quando, muitas vezes, é a mesma coisa, vou dar um exemplo para você. Você pega e fala assim, talvez você está numa igreja, vamos supor, você está numa igreja e você faz parte da recepção da igreja. Você está recebendo as pessoas ali. Vamos supor que de repente vem uma mulher, né, uma mãe, certo? Com uma criança. De repente a criança de colo, talvez ainda tal. Você pega e olha a criança de colo, ela tem os 2 braços, ela tem 2 pernas, certo? Ela ali, fisicamente, ela parece estar numa condição normal, certo? Você pega e olha para ela e fala assim, nossa, que bonito o seu bebê, seu filho, ele é perfeito. Aí vamos supor que logo atrás vem uma mulher, uma criança também com o bebê, e essa criança dela não tem as pernas. Como que vai ser esse estado de perfeição? Alguns vão querer torcer, espremer, dizer, não, mas é que a perfeição, é que Deus ele faz perfeito. Não, gente, não existe perfeição. Por isso que o ser humano, ele nasce, alguns nascem com 2 pernas, alguns nascem sem as pernas, sem os braços. Por quê? Porque não há uma perfeição física no ser humano. Assim como os animais também nascem, animais com defeitos físicos também. Assim como as plantas também nascem também com alguns defeitos físicos também. A gente observa isso na natureza. Por quê? Porque não existe a perfeição. A perfeição ela é atributo somente de Deus. Então aí depois nós acabamos de ver aqui, acabei de falar para vocês, a questão que não existe a perfeição na criação, e que tudo que Deus fez é bom, tudo que Deus fez é bom, não perfeito. Aqui eu vou trazer para vocês também a situação seguinte, existe a próxima pergunta, existe perfeição em Deus? A palavra de Deus diz o seguinte, Mateus capítulo 5, 48, e para isso eu peguei esse livro aqui, ó. Esse livro aqui é o Novo Testamento interlinear grego. Por que eu peguei ele? Porque para ver a palavra perfeição. A palavra perfeição você vai encontrar ela atribuída, geralmente, ela de forma certa, aqui no grego interlinear. Algumas Bíblias ela usa em outros meios também, mas ela vai usar mais especificamente na pessoa de Deus. Tanto que, olha só, Mateus capítulo 5, 48, olha o que diz: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celeste de vocês. Aqui a palavra é perfeição, segundo aqui o Novo Testamento interlinear grego, que é do grego, ele traduzido para o português, ele fala justamente também a palavra perfeito. Mas quando você pega o hebraico, que é daqui, do Antigo Testamento, o hebraico interlinear, você vai ver em Gênesis capítulo 1 todinho, somente é bom e muito bom, lá no versículo 31, muito bom, você vai ver a palavra bom e boa, como também há algumas passagens que você vai ver em algumas Bíblias que vão falar, em Levítico, em Deuteronômio, vai falar que seja perfeito, né? Mas aqui a palavra não fala perfeito, neste livro não fala perfeito, aqui é onde seria o mais próximo da tradução, ele vai falar seja íntegro, a nossa integridade, porque a perfeição ela não vem de nós, a perfeição ela está em Deus. Então o que nós devemos ser é ser íntegros e retos diante do perfeito que é Deus. Mas aqui em Mateus capítulo 5, 48, por mais que ele já vai falar, portanto sejam perfeitos, por mais que ele fala que nós devemos ser perfeitos, ele tem a referência que o Pai é perfeito. Então se porventura nós formos buscar perfeição, nós temos que buscar na referência que é o Pai que é a referência de perfeição. E quando nós conseguimos chegar a essa estatura, vai ser justamente por causa de Deus. Deus é que vai permitir isso, Deus é que vai dar essa condição, porque não existe em nós
a qualidade de perfeição. A única qualidade que existe e é atribuída do próprio Deus é que tudo é bom. Tudo que Ele criou foi bom. Então olha só, em 1 Coríntios capítulo 13, verso 10 diz o seguinte: quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Vocês viram? Então 1 Coríntios já fala, a palavra perfeito aqui está atribuída a dom, está atribuída a aquilo que é inerente, que é exclusivo de Deus. Então Deus, Ele é o único agenciador, Ele é o único perfeito, né? E que tudo o que provém dele, que está nele, aí sim podemos dizer que há perfeição. No ser humano não existe, na criação não há perfeição. Por isso que o ser humano ele perece, ele tem data de validade, ele sofre doença, ele sofre dores, porque justamente ele é um ser corruptível, não é um ser perfeito. Inclusive até Tiago fala que Deus ele não tenta ninguém, porque ninguém pode ser tentado. Isso só é coisa de criação, tanto que o próprio Satanás ele é o nosso tentador. As pessoas que ficam tentando a paciência, ficam tentando a espiritualidade das pessoas, certo? Por quê? E Deus ele não faz isso por quê? Porque Ele é o ser perfeito. Então isso só é atribuído na criatura, essa capacidade de querer tentar, de querer derrubar, de querer usurpar a fé, usurpar a paz de espírito da pessoa. Deus ele não faz isso, dele não vem isso. Agora vamos vamos fazer uma outra leitura. Hebreus capítulo 7, 28 diz o seguinte: pois a lei constitui sumos sacerdotes e homens que têm fraquezas. Olha só, pois a lei constitui sumos sacerdotes e há homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito, aperfeiçoado para sempre. Aqui está falando de Hebreus, de Jesus. A lei era constituir sacerdotes, homens que têm fraquezas, homens perecíveis, que são criaturas. Mas o que acontece? Veio Jesus, que é o sacerdote e o sacrifício ao mesmo tempo no livro de Hebreus, certo? É o sacerdote, Jesus é o sacerdote, o sumo sacerdote, que oferece a si mesmo como sacrifício perfeito para Deus. Então por isso que somente Jesus teria a capacidade de apaziguar a ira de Deus sobre o ser humano, somente Ele, porque Ele é perfeito. Em Gênesis capítulo 17, versículo 1, Gênesis capítulo 7, versículo 1, vai dizer aqui, segundo eu falei para vocês, você vai encontrar algumas Bíblias, você vai encontrar a palavra perfeição, perfeito, mas aqui você vai encontrar a palavra íntegro, integridade. Em Deuteronômio capítulo 18, verso 13 também, depois você dá uma lida para você conferir. Em algumas Bíblias você vai encontrar a palavra perfeição, perfeito, mas aqui você vai encontrar nesse livro aqui, que justamente é o que está mais próximo do original, né, que é o grego, né, o Antigo Testamento interlinear do hebraico para o português, ele vai dizer sobre integridade, que ao homem é dado a uma ordem de ser íntegro, reto diante de Deus, assim como Jó era, né? A gente pode ver ali no capítulo 1 de Jó, Deus falando isso, que o próprio Jó ele era íntegro e perfeito, né? Íntegro e reto diante dele, né? Então a perfeição, a gente pode ver que a perfeição ela é um atributo unilateral, ela é um atributo somente a Deus, o conceito de perfeição. Você pode ver que mesmo que, vamos supor, a gente muitas vezes pega e fala o seguinte: a gente vai comprar um automóvel, a gente pega e fala, o automóvel está perfeito, o automóvel, vamos supor, zerinho, ele está perfeito, ele está em funcionamento. Só que mesmo que se porventura ele está na qualidade perfeita ali naquele momento, um dia ele vai acabar naquela perfeição. E Deus, ele é imperecível, tudo que está sendo feito por mãos humanas não é perfeito, ele é consumível com o tempo, ele é deteriorável, ele é, como se diz, ele é passível de destruir-se, de ir à destruição. Agora Deus não, da parte de Deus isso não existe. Então tudo que existe além de Deus é criação. Então tudo que existe além de Deus, vamos supor, tudo que existe além do Pai, do Filho e do Espírito Santo é criação. Saiu desses três é criação.
Só nesses três é que existe o que? O conceito de perfeição, a tríade perfeita para sintonizar a salvação, a criação, certo? É dada a criação do homem, a salvação dada ao homem, que Deus quis oferecer ao homem. Agora, outra pergunta que tem para você aqui é o seguinte: o plano de salvação é perfeito? Essa aqui é outra situação. O plano de salvação é perfeito? Sim, ele é perfeito por quê? Porque ele é unilateral, ele é a única, exclusivamente vontade do Pai, e tudo que foi feito para a salvação humana provém única e exclusivamente de Deus, que é o sacrifício do seu Filho, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro imaculado, o Cordeiro que iria tirar o pecado do mundo. Então ele é perfeito, justamente como eu falei para vocês. A questão é um ato unilateral, é a única, Deus ele criou o próprio plano de salvação, ele criou e ele executou, a execução foi tudo dele. Então por isso que a perfeição, porque vem tudo atribuído diretamente dele. O ser humano não faz parte de nada. Gênesis capítulo 3, em relação à salvação, olha o que é dito: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis capítulo 3, 15. Está vendo? Então, a vontade do Pai, a vontade de salvar é de Deus. Então, por isso que o plano de salvação é perfeito. Ele é perfeito. Outra coisa, João capítulo 3,16: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo mundo crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3,16. Então você pode ver, ele é um ato unilateral, ele é exclusivamente vontade do Pai. Somente Deus teria capacidade, somente Deus teria a capacidade de justificar, de remir o ser humano para si mesmo, certo? Em conformidade consigo mesmo. Por quê? Olha só, Hebreus capítulo 10, do verso 11 a 13, é o seguinte: dia após dia todo sacerdote apresenta e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Vocês viram? O plano de salvação, ele é perfeito. Ele é perfeito porque Deus executa em Jesus Cristo, o seu Filho, o unigênito, o Emanuel, o Deus conosco. Há pessoas que acham que o plano de Deus, no meu caso, eu vejo o plano de Deus como ele perfeito. Perfeito, ele é absoluto, ele é cabal. Então Deus já realizou, Deus executou, ele planejou, ele executou. Inclusive ele planejou a redenção, a salvação humana antes da fundação do homem, antes da fundação do mundo, antes da criação de todo o cosmos, do ser humano. Ele já havia elaborado o plano de salvação, e eu creio ele como sendo absoluto e cabal. Mas há pessoas que não creem como ele sendo perfeito. Por que não creem como ele sendo perfeito? Porque aquilo que eu estava falando para vocês, quando nós vimos que ele há uma perfeição, então o que acontece? Uma vez salvo, nada mais nos tirará da mão de Deus. Mas há um grupo de pessoas que pensam que o plano de Deus ele não é perfeito, ele não é absoluto, ele é cabal, ele simplesmente ele é eficaz. Como assim? Porque quando ele é eficaz, ele é bom, ele é ideal para causar um resultado, ele é um plano bom, ideal para causar um resultado pretendido, ele é útil. Só que é o seguinte, ele não é perfeito. Por quê? Porque se o ser humano escorregar, se o ser humano cometer algum tipo de pecado de repente, e que na cabeça das pessoas existem alguns pecados capitais que são passíveis de perda de salvação, ele perde a salvação. Então o que acontece? Então nesse caso, o plano de salvação ele não é perfeito, porque a perfeição do plano de salvação está o que? Em Deus justificar, redimir pessoas que não são merecidas e que vão ser justificadas e remidas para sempre. Uma vez estando com Ele, jamais será lançado fora. O próprio Jesus fala isso em determinado momento: aquele que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Uma vez estando em Romanos, estando em Cristo,
já não somos mais condenados, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é justamente isso. Isso é a perfeição da salvação, do plano de Deus. Agora alguns não, eu vou falar para vocês, ele crê na eficácia. Não, sim, eu creio na eficácia, sim, porque ele tem um resultado ideal e pretendido, aquele resultado que Deus queria salvar. Só que é o seguinte: se o ser humano cometer um erro, ele perde, então ele deixa de ser do que perfeito. Na cabeça das pessoas, ele somente é eficaz. Há uma eficácia sim do plano de salvação. A partir do momento que eu me render a Jesus, beleza, tudo bem. A eficácia está valendo, está correndo o reloginho para mim. Mas a partir do momento que eu cometer um erro, cometer um pecado, o que acontece? Eu perco. Então não há perfeição, mas eles creem somente na eficácia desse plano de salvação. E essa é uma das coisas que nós temos que entender. Deus não fez a criação perfeita, justamente, Ele não fez a perfeita. Deus, Ele não fez o homem perfeito. Deus, Ele não se reproduz. Deus não reproduz em deuses. Para Deus fazer o ser humano perfeito, o ser humano iria entrar na mesma qualidade de Deus. Deus não faz réplicas de si mesmo. Tanto que você pode ver que o próprio Espírito Santo, o próprio Jesus, eles não são outros deuses criados pelo Deus Pai. Ele é o único Deus. Eles são essências, somente pessoas distintas, em ofícios diferentes, certo? É justamente isso. E é isso que nós temos que entender. Não caia no erro de que Deus fez a criação perfeita. A criação de Deus é boa, é agradável, certo? É aceitável. Então, por isso, certa vez, um aluno perguntou para mim: pastor, quer dizer então, nós poderíamos dizer que Adão e Eva, antes da queda, eles eram perfeitos? Não, antes da queda Adão não foi perfeito, Adão nunca foi perfeito. Adão, ele foi bom, ele foi uma das partes da criação que foi boa, que foi aprazível. Então antes da queda, Adão, ele era totalmente agradável, aprazível, ele era deleitável, era prazeroso, Deus se deleitava nele antes da queda, mas ele não era perfeito. Aí por isso, quando ele cai, justamente porque ele tem a qualidade de imperfeito, somente de bom, o que acontece? É o que vem a queda. Então não há erro. Tem pessoas que têm medo. Eu tenho falado sobre isso, a questão que Deus, ele não fez, a criação não é perfeita, e justamente por não ser perfeita é que nós precisamos do perfeito. Alguns acham que quando eu falo a questão quando eu tenho falado para alguns que têm esse costume de ouvir há muito tempo, né, que Deus, ele fez tudo perfeito, que há perfeição, eles têm medo de falar que não existe perfeição, porque eles acham que estão inferiorizando a deidade do Senhor, e muito pelo contrário. Quando você crê, quando você observa que não há perfeição na criação, é que você dá realmente o verdadeiro lugar de Deus, que Ele é único e que Ele é o único e perfeito, e que a criação imperfeita precisa daquele que é perfeito. A natureza, a fauna, ela precisa o quê? Ela precisa de Deus. Os animais precisam da chuva, precisam das plantas, que é providência divina. As plantas precisam de Deus, precisam da chuva, precisam da terra. O ser humano, ele precisa de Deus, ele precisou de toda essa criação para ele se subsistir aqui na face da terra. Tanto que Deus, ele vai criando tudo, ele vai criando, orquestrando tudo, e não com aquela leitura narcisista, porque tem uns que fazem aquela leitura narcisista, antropocentrista, que o ser humano, ele é a coroa da perfeição, ele é o único, isso é um ensino mentiroso. Isso é um ensino mentiroso. Tanto que no capítulo 31 refuta sobre isso. Já fiz a leitura para vocês aqui. Ele refuta sobre isso. O ser humano, ele não é perfeito. Olha lá, vou ler de novo Gênesis capítulo 1 verso 31, que diz o seguinte: e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde de manhã, e esse foi o sexto dia. Então eu já cansei de ouvir pessoas falar: porque quando Deus fez o homem, nossa, e ele viu que tudo estava bom. Não, Deus, ele faz parte de toda a criação. No sexto dia, depois você pode ver, depois da criação do homem, Deus olha e fala: olha, com o homem, com a fauna, com a flora, com os cosmos, com os luzeiros,
com os astros, com os animais, com os vegetais, ele coloca tudo na criação, ele fala, ele viu tudo, o ser humano também, ele fala, agora sim, tudo está muito bom, tudo está agradável. Só que com a queda do homem, o que acontece? Isso já muda de contexto aos olhos de Deus. O homem ele deixa de ser totalmente agradável, ele já se torna o quê? Um homem afastado de Deus. Então Deus ele não cria, não existe perfeição na criação. Saia dessa, aceite o texto do jeito que ele está escrito. Eu já ouvi pessoas falar muitas vezes também, agora tem pessoas que citaram até Salmo 8, verso 5 e 6, citaram da seguinte forma, olha só, vou ler aqui para vocês, tudo o fizeste um pouco menor, tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, o coroaste de glória e de honra, tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés, tudo puseste. Eles estão atribuindo isso aqui justamente, lógico, ao homem, né? Que Deus ele faz um pouco inferior aos seres celestiais, que seriam os anjos, e coloca o coroaste. Eu já vi pessoas falar que o homem ele é a coroa da criação. Vamos supor que se ele fosse a coroa da criação, vamos supor que o ser humano ele seria a coroa da criação. Isso é uma leitura antropocêntrica, humanista, que quer colocar o homem no centro, que o homem é tudo, que o homem... Gente, não é assim. O homem ele tem uma aceitação diferente aos olhos de Deus, mas toda a criação de Deus não é desmerecida após a criação do homem. As pessoas estão fazendo uma leitura antropocêntrica, narcisista, humanista, fazem isso e colocam o homem como sendo, se Deus não tivesse criado o homem. Eu já vi muitas pessoas falar que Deus ele se sentiu só e ele quis criar o homem. Que absurdo isso! Tem pessoas que creem dessa forma. Acho que Deus criou o homem porque ele precisava de alguém para se comunicar. Isso é a coisa mais absurda que a gente encontra, é um dos termos absurdos que a gente encontra. Mas vamos supor que o homem ele fosse a coroa da criação. Eu vou dizer o seguinte, que eu sempre digo para a igreja: mesmo se o homem ele for a coroa da criação, vou fazer uma pergunta para você. A coroa, ela existe por causa do homem, por causa do rei? Presta atenção, a coroa existe por causa do rei, ou o rei existe por causa da coroa? Pensa comigo. Se você falar para mim que o rei existe por causa da coroa, então a coroa está acima. Entendeu a linha de raciocínio? Se você disser que o rei existe por causa da coroa, a coroa está acima do rei. É a coroa que deve governar, o rei somente é objeto secundário. Mas se você crer da seguinte forma, que a coroa, no caso, a coroa, ela existe porque existe o rei, existiu o rei, cria-se a coroa para colocar no rei, aí sim, esse é o certo. Esse é o certo. Então o que acontece? Existe a coroa, existe o rei em primeiro lugar e depois a coroa. Não existe a coroa primeiro e depois o rei. No que eu quero chegar com isso? Porque vamos supor que mesmo que se o homem ele for a coroa da criação, quem é o rei do homem? É Jesus. Então vamos lá, vamos voltar de novo. Existindo o rei, aí cria-se a coroa. Vocês entenderam? Estão entendendo a linha de raciocínio comigo? Mesmo que se porventura o homem ele for, vou repetir de novo, mesmo porventura o homem ele for a coroa, o rei ele é maior. A coroa existe por causa do rei, não o rei por causa da coroa. Então por isso que a gente tem que tomar cuidado com essa leitura antropocêntrica, humanista, narcisista, de que o homem, quando Deus fez tudo e colocou o homem, falou: não, tudo faz parte, Deus aceita tudo, porque a criação dele é boa, é agradável, é aprazível aos olhos dele. E tanto que
os únicos que erraram, os únicos que pecaram diante de Deus foi o que? A classe dos anjos, né? Dos anjos e a classe humana que pecou. A fauna e a flora não fez nada de agressão a Deus. Os únicos que agrediram e são os que sofrem as consequências por causa da classe dos anjos caídos e por causa da classe dos homens pecadores. É a mesma coisa. Nós vimos que os anjos eles não houve perfeição, por isso que houve a queda no meio deles também. Justamente por isso, porque não há perfeição neles também. Então, por isso que a gente tem que entender isso, tanto que Deus, é errado quando a gente fala Deus criou Satanás, Deus criou demônios. Deus não criou Satanás e demônios, Deus criou anjos. Deus criou anjos, só que uma parte desses anjos caíram. Aí por isso que vem em relação ao perfil, em relação à prática deles, é que se coloca Satanás, coloca demônios, que os Satanás e os demônios são opositores. Só isso, mas Deus criou anjos, e que esses anjos caíram, se tornaram opositores a Deus, e por isso que veio com a queda. Assim como o ser humano também se tornaram, com a queda, se tornou oposto, né, a Deus, e só Jesus mesmo para reverter esse quadro. Então por isso eu queria deixar esse estudo para você, um breve estudo para você compreender um pouquinho sobre a questão da perfeição, que não existe perfeição na criação, e nem por isso Deus vai ser inferiorizado, a sua divindade vai ser inferiorizada, porque não existe a perfeição na criação. Muito pelo contrário, não existindo a perfeição na criação, ele se torna absoluto, ele se torna totalmente diferente daquilo que ele criou. E com isso eu encerro aqui esse pequeno estudo, certo? Desejando que venha enriquecer seu conhecimento, somar o seu coração na sua espiritualidade. Que Deus abençoe você.